Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom, concursosea.com.br, novo CPC, professor Arcângelo aqui com vocês. Capítulo 4 das intimações, o artigo 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Bom, pessoal, qual é a finalidade da intimação, né? É de comunicação, né? Dos atos que acontecem no processo, né? Ele se destina a deixar a parte ou qualquer participante do processo ciente, né, de um determinado acontecimento dentro do processo, tá certo? Principalmente quando o juiz se pronuncia no processo, né, com decisões interlocutórias, despachos, sentenças, etc. Geralmente a partir da prática, né, de um ato, pode acontecer a partir daí a interposição de um recurso, a manifestação sobre um laudo. Então a parte é intimada a se manifestar no processo, ou apenas tomar ciência e ficar sabendo do que é que está acontecendo com o processo, tá certo? Muito bem. E se a parte intimada não praticaram depois, não praticaram um ato depois de intimada? Bom, pode haver a preclusão, né? A consequência preclui o prazo, ou seja, a faculdade dele praticar o ato em face, aí, em razão do prazo ter se expirado, tá certo? O parágrafo 1º diz o seguinte: é facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos atos a seguir cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Bom, essa é uma novidade, né, processual aí, trazida pelo novo CPC, permitindo que as intimações aí sejam feitas pelos advogados, né? Só que o advogado, viu, pessoal, só pode providenciar a intimação em relação ao advogado da parte contrária, tá? E não à própria parte, mas sim somente ao advogado. O parágrafo 2º diz: o ofício de intimação, ou seja, aquele que o advogado manda para o outro, deverá ser instruído significa com cópia do despacho, da decisão ou da sentença. Então, se um advogado quiser intimar o outro, né, ele precisa anexar a cópia do despacho, decisão ou da sentença. Parágrafo 3º diz que a intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de outras respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Deixa eu voltar no parágrafo 2º. O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho da decisão da sentença. Não só o advogado que intima o outro, né, mas qualquer intimação, se for referente a um despacho, decisão, sentença, vai a cópia. Muitas vezes é até mandado, né? Um mandado do oficial de justiça e às vezes não vai a cópia, mas vai a transcrição do despacho, também isso é possível. Se for por carta, também pode ir a transcrição do despacho. Muito bem, depois o parágrafo 3º diz que a intimação da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios, autarquias e fundações de direito público é realizada perante o órgão da advocacia pública, né? A intimação é feita perante a advocacia pública responsável por aquele órgão, né, da União, do Estado, do Distrito Federal, ou até mesmo por aquela empresa, autarquia e fundação. Artigo 270 diz que as intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico, na forma da lei. Bom, as intimações sempre que possível, por meio eletrônico na forma da lei. E o parágrafo único diz que aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Advocacia Pública, o disposto do parágrafo 1º do artigo 246. Bom, a intimação por meio eletrônico, viu, pessoal, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública, o parágrafo 1º do artigo 246, ele estabelece o seguinte:
que essas instituições são obrigadas a manter um cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos. Ok? Perfeito? Já nós temos também o artigo 1050, que diz que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas entidades da administração indireta, o Ministério Público, a Defensoria e a Advocacia Pública, têm o prazo de 30 dias a contar da data da entrada em vigor, né, do Código de Processo Civil. Eles devem se cadastrar perante a administração do tribunal no qual atuem, para cumprimento desse disposto aqui do artigo 246, parágrafo 2º e 270. Perfeito? Ok. Mas veja, pessoal, vocês estão prestando concurso de escrevente aí, né? É a letra da lei, tá? Que é mais importante. Entender é simplesmente para que vocês possam, de repente, gravar melhor, né? Mas a intimação realiza-se possível por meio eletrônico e aplica-se ao Ministério Público, Defensoria Pública, o disposto do artigo 246. O mais importante para o concurso de escrevente é decorar isso. E não precisa decorar para saber tudo decor, mas saber que isso existe. Se questionar, você fala, me lembro de ter lido sim e tal. Artigo 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. O processo pendente é aquele que está em andamento, viu, pessoal? Ou seja, entrou o processo, né, está lá correndo no judiciário. E o juiz não precisa, a todo momento, ser instigado pela parte a dar, a fazer aquilo que é do seu próprio ofício. Tá certo? Muito bem. É o que a gente costuma dizer o seguinte, quando o processo tem início, né, por uma provocação da parte, já que o juiz é inerte, a parte provoca o juiz, ok, através da petição inicial, a partir daí o processo se desenvolve por impulso oficial. Está lá no artigo 2º do CPC, né, o processo se desenvolve por impulso oficial. O artigo 272 diz que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial, no Diário Oficial do Judiciário. Tá certo? Então a intimação das partes, né, através da publicação aí do Diário Oficial da União, Diário Oficial, né, dos estados, do município, se houver, é bastante ágil, né? Então faz com que essas intimações, principalmente dos advogados, acaba suprindo a necessidade de intimação por meio eletrônico dos advogados. Perfeito? Agora, a intimação, ela deve sempre permitir a identificação plena, né, dos destinatários, ok? O respeito aí ao princípio da publicidade, né? Senão vai haver nulidade. Se não identificar o nome das partes, o número do processo, o nome do advogado, ele não vai identificar de que processo aquilo se refere. Correto, então? Muito bem. É claro que essa norma acaba sendo aplicada onde há esse meio de divulgação, né? Na hipótese de não haver um meio, aí a intimação vai ser feita de outra maneira, é claro. O parágrafo 1º diz que os advogados poderão requerer que na intimação a eles dirigida figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrado na Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é uma novidade, né, do novo CPC. Porque hoje é possível, por exemplo, que se encaminhe, por exemplo, a intimação à sociedade, ou seja, aquele escritório de advocacias, por exemplo, advogados e advogados associados do Brasil, ou escritório de advocacia tal, vai para aquele escritório e não obrigatoriamente para o nome do advogado. Mas isso é uma deferência do novo CPC aos advogados, que podem requerer que a intimação seja dessa forma. Então a intimação não vai ser obrigatoriamente o nome da sociedade, mas apenas se o advogado assim, né, solicitar. Parágrafo 2º diz: sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem o nome das partes, dos advogados, o número de inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil, o número da OAB, né?
ou, se for requerido, o da sociedade de advogados. Acho que não requer maiores explicações. A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas, diz o parágrafo 3º. Então, o nome das partes não pode conter abreviatura. 4º, a grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, advogados se separam, a mudança de nome, então deve obedecer aquilo que consta na OAB. 5º, constando dos autos, pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade, ou seja, se os advogados no processo solicitam que as intimações saiam em nome deste advogado específico, colocar em nome de outro, ok? Em nome de outro, mesmo que ele tenha autorização lá, configura nulidade. 6º, a retirada dos autos do cartório da secretaria em carga pelo advogado ou por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo Ministério Público, implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Bom, o que isso quer dizer? No momento em que advogado, advocacia pública, defensoria pública, Ministério Público tem vista aos autos, retira o processo em carga, automaticamente ele está tomando ciência de qualquer decisão contida no processo, ainda que não tenha sido publicada no Diário Oficial. Esse é um parágrafo importante, ok? Perfeito? Vamos lá. Parágrafo 7º. Artigo 273. Sexto, a retirada dos autos do cartório da secretaria em carga pelo advogado ou por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela advocacia pública, pela defensoria pública ou pelo Ministério Público, implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Bom, o que isso quer dizer? No momento em que advogado, advocacia pública, defensoria pública, Ministério Público tem vista aos autos, retira o processo em carga, automaticamente ele está tomando ciência de qualquer decisão contida no processo, ainda que não tenha sido publicada no Diário Oficial. Esse é um parágrafo importante, ok? Perfeito? Vamos lá. Parágrafo 7º. Parágrafo 7º. O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para retirada de autos por preposto, ou seja, não processo eletrônico, os fóruns chamam isso de processos digitais. Processos físicos, é possível o advogado, então, cadastrar um preposto para que ele retire e devolva os autos, e não apenas ele, advogado, fazer isso. O parágrafo 8º diz que a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo, ou seja, dentro do prazo, se o vício for reconhecido. Então, a parte vai falar sobre a nulidade da intimação no momento em que ele praticar aquele ato, né? Então, quando ele estiver praticando aquele ato, ele já vai declarar ou arguir a nulidade. 9º, não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. Então, se não for possível a prática, imediata, que daquele ato a que ele foi intimado, mas ele vai arguir sobre
a nulidade daquela intimação, então naquele momento ele não pratica o ato e argue sobre a nulidade, ele vai apenas arguir sobre a nulidade, tá certo? E o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. Então, por exemplo, o juiz dá lá a decisão e reconhece que a intimação foi nula naquele caso. Então, o prazo para ele praticar aquele ato, aquele teria sido intimado, conta a partir dessa decisão que reconhecer que foi nula a intimação. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí, né, todos esses parágrafos. É importante, novidade aí no CPC, tá certo? Novo CPC. E então prestem atenção, releiam, olhem com cuidado. Citação, intimação são atos muito importantes nesse nosso estudo. É claro que perguntas são formuladas principalmente, né, desses artigos que estamos estudando nesse curso preparatório para o concurso de escreventes. Muito bem. Depois, prosseguiremos com o artigo 273. Artigo 273 do novo Código de Processo Civil. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em ordem oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados da parte. Então, o artigo 273 diz que se for inviável a intimação por meio eletrônico não houver na localidade de publicação em órgão oficial, tá certo? Praticamente, veja, o novo Código de Processo Civil não pode pensar apenas na realidade daquilo que ocorre nas capitais, nos grandes centros, mas e sim naqueles recônditos, aqueles lugares muitas vezes desprovidos de tecnologia, tá certo? E como é que o escrivão, chefe de secretaria, fará essa intimação? Inciso 1. Pessoalmente, se tiverem domicílios na sede do juízo, ou por carta registrada com aviso do recebimento quando forem domiciliados fora do juízo. Acho que dispensa comentário esse artigo 274. Apenas, evidentemente, da importância evidente que isso tem para o concurso. Talvez também destacar que a intimação pessoal, né, o que é pessoal? Através do cumprimento de mandado pelo oficial de justiça ou até mesmo pelos correios, né? Essa intimação pessoal, ela representa uma burocracia, até um retardo processual, né? E só se justifica, evidentemente, se a ação estiver em curso por comarca não servida aí pela imprensa oficial, já que pela imprensa oficial ela é muito mais ágil e eficiente, inclusive, tá certo? Muito bem. O artigo 274 diz que, não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio, ou se presentes em cartórios, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Bom, aqui está falando sobre a intimação às partes, representantes legais, advogados e demais sujeitos, pessoalmente, né, sujeitos, será feito pelo correio ou diretamente pelo escrivão, chefe de secretaria, em cartório. Já o parágrafo único já vai dizer que presumem-se inválidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos do processo, né, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primeiro endereço, ou seja, presumem-se válidas então aquelas intimações que são encaminhadas aos endereços constantes no processo, ainda que aquela parte não resida no endereço, já que apenas por culpa dela é que esse endereço atual não consta dos autos, tá certo? Então, as intimações das partes, como regra, né, feitas através do advogado, por meio de publicação do ato da imprensa, né, da imprensa oficial, é a regra, ok?
Agora, a depender do ato que venha a ser praticado, a intimação, no caso aqui, né, como intimação da parte, pode ocorrer que essa intimação, esse comparecimento a uma audiência de instrução e julgamento, seja feita pessoalmente, para evitar, por exemplo, um prejuízo, né? Muitas vezes o advogado, ele pode ter alguma dificuldade em se comunicar, então faz intimação pessoal sempre que o seu comparecimento for imprescindível para a prática daquele ato, como é o caso da audiência. Assim como, por exemplo, quando tem que dar andamento ao processo, e só aquela parte pode dar andamento ao processo. E se ele não der andamento ao processo, haver a extinção sem resolução do mérito, também intima-se para comparecimento pessoal. Então intimam-se as partes diretamente para que se manifestem nos autos, ok? Então, vamos lá, resumindo. A intimação é, em regra, realizada através do advogado que representa a parte em juízo, independentemente aí de poderes especiais que esse advogado tenha. Agora, essa intimação aqui que a gente se refere, ela é feita pela publicação, então, no Diário Oficial. Agora, esse dispositivo que nós comentamos aqui agora, né, esse artigo, ele prevê a possibilidade da intimação realizada através de expedição de carta, não apenas destinadas às partes, mas também aos representantes legais e aos advogados, tá certo? Mas a gente entende, apesar que a regra não diz isso, mas que os participantes do processo, como perito, assistente técnico e avaliador também, seriam intimados dessa maneira, se assim for necessário. Mas para o concurso de escrevente, vocês sabem, o que vale é guardar o que está no artigo, os comentários nossos, apenas para enriquecer e para ajudar vocês nessa trajetória da aprovação no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça 2017, aqui, concursos EA, professor Arcângelo. Vamos comentar o artigo 275, tá? A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio. Bom, acho que dispensa praticamente comentários, principalmente para o concurso de escrevente, né? Então, quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio, a intimação será feita pelo oficial de justiça. Veja, essa é uma modalidade que a gente pode dizer excepcional de intimação, porque o dinamismo processual, certo? A lei prevê que as intimações de regra são realizadas por meio eletrônico, pelo correio ou pela imprensa oficial. Então vamos lá, qual é a regra? A regra é o meio eletrônico, o correio ou a imprensa oficial. E a excepcionalidade é a intimação através do advogado, tá certo? E apenas quando essa diligência de intimação não puder ser cumprida aí, nessas três formas preferenciais, é que se justificaria então a intimação através do oficial de justiça. Parágrafo 1º vai dizer o seguinte: a certidão de intimação, o que deve conter a certidão de intimação? Certidão de quem? Do oficial de justiça. Porque quando o oficial de justiça cumpre o mandado, ele deverá devolvê-lo certificando todo o ocorrido. Agora, o que deve conter exatamente essa certidão de intimação? 1. A indicação do lugar onde ocorreu, na rua tal, endereço tal, assim, enfim, qualquer lugar. E a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número do seu documento de identidade e órgão que a expediu. Veja, é verdade que não mencionando a descrição da pessoa, não vai se declarar nulidade, principalmente se a parte se manifestar no processo, aquela parte intimada, não é? Poderia-se até alegar algum tipo de nulidade, mas o próprio CPC diz que a forma, né, se ela cumprir o seu objetivo, não vai causar nulidade. Mas vamos constar aqui. 2. A declaração de entrega da contrafé, aquela cópia, né, dos documentos, cópia do mandado. E 3, a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no mandado. Ou seja, se a parte que está sendo intimada recusar-se a assinar, tá certo? E aí o oficial de justiça deverá
constar que ela se recusou a assinar. Assim como também se ela assinou e colocou seu ciente, mencionar na certidão que ela assim o fez. Tá certo? Esses seriam os requisitos essenciais da certidão de intimação. O parágrafo 2º diz que, caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Aqui já há uma modificação processual, né? Já que anteriormente, apenas a citação, no velho CPC de 73, apenas a citação é que poderia ser realizada em caso de suspeita, né, de ocultação, é que poderia ser feita por hora certa, né? Agora, a hora certa pode ser feita também, a hora certa pode ser feita também a intimação, perfeito?